Ô, Gisa, a primeira Diga. vez que eu me deparei com essa questão de apagamento, eu nem sabia que era isso, foi quando criança, a minha mãe separou no final da década de 60 e simplesmente não era separada, era largada do marido. E essa mulher largada do marido, ela não podia comungar, então ela não podia frequentar a igreja, ela não podia ir nas festas, porque era como se uma prostituta tivesse indo se oferecer nas festas, porque lá é lugar de mulher solteira, de gente que vai estar ali flertando, etc. e tal. E filha de prostituta, prostituta é. Então, assim, tinha também com a gente. Então, como é que era É, com feito um esse preconceito a apagamento? palavra prostituta também, que, tipo, não é que não é a prostituta como a profissão, mas é a leitura que Não, fazem naquela do. época não era visto assim. Então, né, tudo é referente à época. Então, o Entendi. primeiro é o pagamento é esse, a família tem vergonha, então a minha mãe tinha o direito de trabalhar para sustentar as filhas e ficar escondida em casa. Mais tarde, eu percebi, né, com o meu diagnóstico, e o próprio diagnóstico da minha filha, que o movimento, ainda que ele tivesse quebrado muitas barreiras, ainda era esconder as pessoas com alguma deficiência em casa. Porque e o homem, na minha teoria, que não tem comprovação científica nenhuma, é que o homem tem mais dificuldade até de lidar com a questão de aceitação de um filho com deficiência em função de, é como se ele dissesse à sociedade, o meu espermatozoide é deficiente, o meu espermatozoide é estragado. E aí como é que faz, então, para não mostrar para todo mundo essa fragilidade? Apaga-se essas pessoas que são talentos, que vêm ao mundo com um propósito, que têm o máximo de contribuição de participar dessa sociedade. E aí, eu estou falando a evolução do apagamento na minha vida. E aí, e eu acho engraçado que quando a gente começa lá com a minha mãe, depois que minha mãe separou do meu pai, ela tinha 25 anos, uma filha de 5, uma de 2 e uma de 3 e uma de 2, com 25 anos. Minha mãe, de faxineira, anos depois, se aposentou como procuradora municipal, né, aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, o quanto que essa mulher não contribuiu, foi professora, educadora, o quanto que essa mulher que tentaram apagar e não aceitou esse apagamento, abriu caminho para as filhas e para as netas, e como que ela retribuiu com o melhor dela o que ela tinha tido de pior da sociedade. E aí, e eu então vindo com esse histórico. A minha terceira foi quando eu e minha filha, a gente se viu diante de um fato. Olha, é difícil. Eu me lembro um diálogo meu com Sofia quando ela era adolescente. Olha, Sofia, é difícil para você, é difícil para mim, mas essa é a vida que a gente tem, intransferível, inegociável, não dá para a gente jogar para debaixo do tapete, então vamos à luta, porque a gente bora ser feliz. E aí, quando você se levanta, e eu e a Sofia temos um compromisso, desde sempre, de ser feliz e fazer o outro feliz, e compartilhar as nossas vivências, para que nenhuma família sinta o que a gente sentiu um dia, como se a gente fosse a única família do planeta. Isso é muito. Só quem já sentiu alguma coisa parecida é que sabe, é muito cruel. Então, vem a terceira tentativa de apagamento, que é a gente começou em 2015 e quando a gente, mulher, começou a se dizer, vem um grupo, né, de homens e tenta apagar a gente dos registros da Wikipédia, dos registros da internet, tirando da gente a legitimidade da nossa fala, que a gente nunca arrogou para a gente uma fala técnica, a gente contribuiu com a nossa vivência para mostrar para as pessoas que quem passa pelo que elas estão passando são seres humanos, como qualquer um, com muitos motivos para chorar, e a gente sim tinha, mas também com muitos motivos para ser feliz. E isso, Giza, quando você vai falando assim, não é nada diferente nisso, porque eu e minha filha nos sentimos sendo queimadas na fogueira. Como é que você vê isso tudo nos dias de hoje? Então, eu dou aula de linguagem, né? E a minha aula de ontem começou falando sobre silêncios.
sobre as necessidades de quebrarmos o silêncio a partir de um texto da Audre Lorde, que é Transformando Silêncio em Ação. E aí era falando justamente sobre essa necessidade que a gente tem, enquanto ser humano, de falar, né? De transformar em linguagem tudo isso que a gente vivencia e que muitas vezes a gente não torna público por medo, né? Por constrangimentos, os mais diversos, que vão vir, né? Por esses lugares, por essas figuras, né? Elas são figuras que são ameaçadoras, né? Elas nos amedrontam da fala, né? E a ameaça é justamente essa, de sermos consideradas inexistentes. Eu tô grávida, né? Obrigada. E aí a gente fez um exame há um mês, mais ou menos, recebemos os exames, e aí a gente estava olhando lá e tem uma proporção de uma estatística de qual a chance da criança ser Down, né? Que é lá, vou saber o nome, trissonomia, enfim. E aí a gente viu que a chance, o índice, né, é muito alto, a proporção é muito alta, né? E a gente foi conversar com a médica, né? Meu companheiro perguntou a ela assim, mas eu não sabia que era assim, que era tão grande a chance, que tem tanta possibilidade assim, né? E aí a médica falou para ele, não, porque isso é também uma forma de apagamento, né? Porque as mães, elas são apagadas, né? Elas são trancadas em casa junto com as suas crianças, elas não circulam, porque a sociedade também julga muito, né? Ataca muito mais do que julgar, a sociedade ataca, né? Aí tem as questões dos tratamentos, né? Que precisam de fono, de fisioterapia, de terapia ocupacional, e que vão tirando dessa circulação e dessa visibilidade pública, né? Então, muitas vezes, esses silenciamentos, eles não são impostos, né? E é muito difícil quebrar isso, né? É muito difícil romper isso, porque, às vezes, é uma ameaça física à sua existência, né? Você vai falar, você não sabe até que ponto o outro está interessado em ouvir, né? Muitas vezes você vai falar e você pode ser violentado novamente, né? Quando você vai se fazer visto. E quando você é visto, é que você é atacado, né? Quando você reivindica a sua opinião, a sua existência, né? É que você é novamente atacado. Eu tive muitas experiências com isso, principalmente porque, assim, eu era justo o contrário dessa menina calada, quieta, e desde criança e depois de adulta também. Assim, eu estou falando de experiências quando eu já estava no ambiente da universidade, em que vinham, né, grupos de homens com suas posições, com suas teorias, e que eu discordava, e que teve um momento em que eu passei por um processo de gaslighting, assim. Um grupo de homens do qual eu fazia parte de um grupo. Nesse grupo tinha um subgrupo de homens que se juntou para me atacar e para me fazer passar por louca, né? Para invalidar qualquer coisa que eu dissesse. E dentre as coisas que eu dizia, uma delas era: olha, vocês estão me atacando. Vocês estão atacando as outras mulheres. Vocês não estão ouvindo as nossas experiências, né? E aí depois eu fiquei sabendo de toda eu ia dizer uma palavra que ia entregar muita coisa, mas de todo um complô, né, assim, para esse silenciamento. E não foi só comigo, foi com as minhas amigas também, né, que foram silenciadas e violentadas inúmeras vezes. Esses silenciamentos, eles são estratégias para tratar a nós, mulheres, e principalmente, quanto mais camadas de interseccionalidade vão sendo adicionadas, mais se tenta
apagar, mais se tenta invisibilizar. Porque esse apagamento é como se fizesse com que essas pessoas que incomodam, elas não existissem. Né? Então, assim, eu quero que elas não existam, eu não quero ser incomodada. Então, eu vou apagar, eu vou invisibilizar, eu vou silenciar, eu vou dizer que aquele discurso não é válido, porque ele é resultado de histerias, né? Porque ele é resultado de incapacidades, porque ele é resultado de doenças, né? Então, aí, com isso, com essa inexistência, eu não vejo, se eu não vejo, não existe, né? E aí, é isso, assim, vocês incomodam com a existência de vocês, né? Vocês incomodam porque vocês se fazem ver, porque vocês fazem ouvir, e as pessoas não querem, né? As pessoas que eu digo, os homens, nessa situação de controle, né? Nessa situação de poder, desse poder capitalista, né? Que não quer que vocês existam. Vocês que eu digo, nós, né, também, assim. Não quer que a gente exista porque a gente desestabiliza a ordem, a gente desestabiliza o poder deles. Né? Porque, por exemplo, nessa história que eu contei aqui sobre a minha experiência, o que eu fazia era dizer, sim, esse teu saber todo vem da onde? Né? E aí, no caso, era como eu estava contando para vocês um pouco antes, assim, antes da gente começar a gravar. O que é esta menina que a gente está fazendo o favor de deixar ela participar aqui da nossa experiência, do nosso saber, esta nordestina, né? O que ela vem aqui querendo ser ouvida? Não, menina, fica calada. Teu lugar é ficar calada, teu lugar é fazer silêncio, né? E aí vem sempre a convocação da Bell Hooks, né? A gente erguer a voz para a gente se fazer existir, né? Não se fazer existir, mas reconhecer a existência, né? Fazer com que reconheçam a nossa existência e que a gente se identifique, né? Como vocês colocaram aí, que a gente saiba que a gente tem aliadas, né? Que essa luta é constante, mas que a gente tem aliadas com quem a gente pode trabalhar junto, né? E lutar junto. Perfeito, Gisa. Nossa, minha cabeça está borbulhando, porque eu acho que não só a minha, a da minha mãe com certeza também, e de muitas, muitas mulheres que estão nos assistindo. A gente é um canal que se tornou muito referência por falar de algumas populações, enfim, que as pessoas às vezes não ligam ou tendem a não dar essa importância. Então a gente sempre focou muito nas mulheres autistas. Esse vídeo com certeza é dedicado não só às mulheres autistas, mas a todas as mulheres. Muito obrigada, Gisa, por compartilhar tanta sabedoria e tanto conhecimento que não veio do nada, veio dessa experiência maravilhosa como mulher, como pessoa, como pesquisadora. Imagina, Sofia, eu que agradeço muito pela possibilidade de trazer esse diálogo aqui e colocá-lo em mais visibilidade, né? Colocar em circulação para a gente ter essa possibilidade aí de trazer mais gente, né? De trazer mais experiências para atuarem conosco. Olha, e fique sabendo, Gisa, que essa é só a primeira de algumas outras entrevistas, porque as pessoas vão ter que descobrir que o autista não vive no seu próprio mundo, tampouco as mulheres. O mundo das mulheres, dos autistas, de qualquer ser humano, é o nosso mundo e é o mundo de todo, onde é acolhida com sabedoria para ter uma sociedade democrática, a diversidade e a inclusão. Então, assim, a gente ainda volta com mais esse assunto, não é isso, Sofia? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigadinha. Beijo, Gisa. Beijo, pessoal. Beijo. Até a Valeu. próxima. Nos aguarde que a gente vai voltar, viu, Gisa? Tchau. À disposição.